Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da captação de leite no mercado brasileiro. Você vai ver que uma empresa aqui do nosso país desenvolveu um adjuvante à base de laranja. Você vai ver também que o Brasil corre um sério risco de ver os seus custos de produção subirem agora na próxima safra. E eu vou conversar com Fernando Naufal. Ele é consultor técnico da Fundepag e nós vamos falar do agro brasileiro que lidera modelo global, que alia produção e preservação ambiental. E você vai ver que o Brasil tem todas as condições de ter a sua independência em produção de energia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do leite, mais precisamente da captação de leite. O cenário atual no setor leite difere do observado no início do ano passado, embora ainda haja reflexos do crescimento da produção. Esse movimento começa a perder força com a entre-safra. E de acordo com o índice de captação de leite da Scott Consultoria, essa captação caiu 1,4% em janeiro, frente a dezembro do ano passado. A sequência de preços baixos ao longo dos últimos meses comprometeu as margens e levou à redução dos investimentos na atividade. E com isso, a menor disponibilidade de leite no mercado começa a impactar os preços ao produtor, que reagiram neste início de ano, depois de 9 meses consecutivos de queda. Os preços reagiram no pagamento de fevereiro, referente ao leite entregue em janeiro, e na comparação feita mês a mês, a alta foi de 1% ou 2 centavos por litro, considerando a média nacional ponderada nos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria. O litro do leite ficou cotado em R$ 2,08 na média. Esse ajuste na oferta, típico do período, tende a dar sustentação às cotações no curto prazo, com a indústria atuando de forma mais competitiva para garantir o abastecimento. Ainda assim, o cenário para 2026 exige atenção, fatores externos seguem no radar, como possíveis elevações nos custos de produção, especialmente grãos e frete, em um ambiente influenciado por tensões geopolíticas. E agora você vai ver que o Brasil tem todas as condições de ter a sua independência em produção de energia. A nova crise do petróleo, ela recoloca a segurança energética no centro do debate mundial e amplia a atenção sobre países capazes de reduzir a dependência de combustíveis fósseis. E dentro desse cenário, o Brasil ele surge como uma base já estruturada em biocombustíveis e geração renovável. Resultado de políticas públicas, coordenação institucional e investimentos acumulados ao longo de décadas. Segundo os pesquisadores da Embrapa, o Pedro Abel Vieira e o Décio Luiz Gazzoni, eles sustentam que essa vantagem ela não é fruto de condições naturais, mas de uma construção histórica. O Proálcool, por exemplo, que foi criado após o choque do petróleo nos anos 1970, e o programa de biodiesel lançado em 2004, são apontados como exemplo de políticas que ajudaram a integrar o etanol, o biodiesel e a matriz energética. Hoje, a gasolina contém 30% de etanol e o diesel tem 15% de biodiesel,
com previsão de aumento dessas misturas agora nos próximos anos. Os pesquisadores também destacam o avanço da geração elétrica renovável com a participação de Itaipu, da energia solar, eólica e da cogeração nas usinas de etanol. Na avaliação dos dois pesquisadores, essa estrutura ela funciona como um amortecedor diante da alta do petróleo, reduzindo a exposição do país a choques externos. Em um mundo marcado pela incerteza energética e ambiental, poucos ativos são tão valiosos quanto a capacidade de produzir alternativas viáveis e ambientalmente sustentáveis aos combustíveis fósseis. O Brasil já possui esse ativo, resta saber se continuará operando por meio de ilhas de alta capacidade ou se conseguirá transformar essa vantagem silenciosa em uma estratégia de desenvolvimento mais ampla, integrada e sustentada institucionalmente, transversalmente imbricada nas cadeias produtivas do país. Os pesquisadores da Embrapa, que são membros da Academia Brasileira de Ciência Agroeconômica. E agora você vai ver que uma empresa brasileira, ela desenvolveu um adjuvante à base de laranja. Adjuvantes são produtos colocados junto com herbicidas, fungicidas, para que ele grude na parede da planta e não se desperdice ou não se evapore. E o Brasil é o maior produtor de laranja do planeta, sendo a safra 2025-2026 estimada em aproximadamente 13 milhões de toneladas da fruta. Mas esse cítrico, ele vai muito além do consumo in natura ou do suco. Ele é matéria-prima para diversos segmentos industriais. Isso porque compostos extraídos do óleo da laranja, como o D-limoneno, rico em terpenos, por exemplo, são amplamente utilizados em todo o mundo na fabricação de cosméticos, produtos de limpeza, fragrâncias e cada vez mais adotados em soluções voltadas ao agro. Ciente dessa importância, a Celagro, ela é especialista em desenvolvimento de tecnologias para aplicação, apresenta um novo adjuvante Citreum. A novidade ela foi criada para alimentar ou para aumentar a eficiência das aplicações agrícolas e potencializar o desempenho de defensivos no campo, especialmente herbicidas e inseticidas. E esse produto funciona como um adesivo. Esse produto ele traz uma formulação inovadora à base de terpeno de laranja de elevada pureza, combinada a surfactantes de alta concentração, que favorece o espalhamento, a adesão e a penetração das gotas aplicadas nas folhas. Segundo Leandro Viegas, que é o CEO da empresa Celagro, este adjuvante ele possui grande pureza e atua como um agente que melhora o espalhamento e a penetração das gotas nas folhas, evidenciando como derivados naturais podem contribuir para aumentar a assertividade das operações nas lavouras. O terpeno de laranja é um solvente natural extraído do óleo da fruta, reconhecido por seu forte aroma cítrico. E o lançamento é 100% biodegradável, característica que o diferencia de muitos adjuvantes tradicionais. Isso reforça o compromisso da empresa em oferecer tecnologias para ajudar o produtor rural brasileiro, sempre visando ao menor impacto ambiental possível. E agora você vai ver que o El Niño, ele está cada vez mais perto de acontecer. Apesar de informações divulgadas por alguns portais indicarem que o Oceano Pacífico teria atingido
o limiar de El Niño. Dados analisados pelo Instituto de Meteorologia, que é o Meteorohed, com base no boletim semanal do NOAA, apontam que as condições permanecem dentro da neutralidade. Ainda assim, novas projeções climáticas reforçam a possibilidade de um evento mais intenso agora no segundo semestre. O boletim também apresenta a atualização das projeções dos modelos climáticos que indicam maior intensidade do fenômeno nos próximos meses. E as informações divulgadas pelo NOAA se baseiam em dados observados no Oceano Pacífico e em suas simulações atualizadas. As projeções mais recentes dos modelos climáticos indicam um avanço do aquecimento no Pacífico Equatorial ao longo de 2026, conforme a atualização divulgada na última segunda-feira, dia 20. Segundo dados analisados, a média das previsões aponta que o limiar do El Niño deve ser atingido agora no trimestre, abril a junho. Além disso, as anomalias projetadas superam mais 2 graus centígrados no período de outubro a dezembro. E na comparação com as previsões divulgadas em março, houve aumento nas estimativas de intensidade do fenômeno, que antes indicavam anomalias superiores a mais de 1,5 graus Celsius para o mesmo período. Apesar disso, os modelos climáticos apresentam limitações e enfrentam o período conhecido como barreira da primavera-outono, quando a previsibilidade ela é reduzida. E mesmo com essas incertezas, o histórico recente das projeções indica que o fenômeno El Niño 2026-2027 tende a se intensificar, segundo a análise da Meteorohed. Especialistas também destacam que a intensidade do fenômeno não implica necessariamente impactos proporcionais, já que os efeitos regionais dependem de diversos fatores e não evoluem de forma linear com o aumento da temperatura da superfície do mar. E agora, você vai ver que o Brasil corre um sério risco de ver os seus custos de produção subirem na próxima safra. Confira. O mercado de fertilizantes está enfrentando um cenário de forte pressão nos custos, impulsionado pela valorização dos insumos que são essenciais para a sua produção. Dados que foram apresentados agora pelo analista de mercado Jefferson Souza, ele é um especialista em inteligência do agro, indicam que o enxofre atingiu máximas históricas neste ano, ampliando os impactos ao longo de toda a cadeia do fósforo. E esse movimento atual, ele supera com ampla margem o registrado em 2022, que até então era a referência recente de alta no segmento. A trajetória dos preços evidencia um avanço contínuo, culminando em níveis próximos de $850 por tonelada, conforme a série histórica. O comportamento do mercado revela a dimensão do choque enfrentado pelo setor agora neste momento. De acordo com o especialista, o enxofre é um insumo básico para a produção de fósforo, o que intensifica os efeitos da alta sobre diferentes fertilizantes. E na fabricação do superfosfato simples, o superfosfato simples, ou SSP, é um fertilizante cuja fonte são fósforo e cálcio. E o superfosfato simples, ele possui como garantias mínimas legais 16% de fósforo
na forma de P2O5 solúvel em água, 16% de cálcio e 10% de enxofre. O custo do enxofre, que anteriormente ficava abaixo de $15 por tonelada produzida, agora supera $100 apenas com esse componente. No caso do MAP, que é o fosfato monoamônico, a pressão é ainda mais evidente, com o gasto saltando de menos de $80 para $400 por tonelada do produto final, sem considerar outros insumos relevantes. E esse avanço expressivo nos custos amplia o chamado déficit do fósforo, apontado como o mais intenso em 2026 do que no ciclo observado em 2022. E o cenário reforça o nível de pressão sobre a cadeia e indica um ambiente mais desafiador para você, produtor, e as indústrias ao longo do ano. Portanto, nós estamos prestes, eu não diria um colapso produtivo, mas um aperto muito grande no setor produtivo, principalmente agropecuário. E depois do intervalo, eu vou conversar com Fernando Naufal. Ele é consultor técnico do Fundepag e vamos falar do agro brasileiro que lidera o modelo global que alia produção e preservação ambiental. Nós voltamos já, é um minuto só. O tempo passa e o agro evolui. Há 15 anos, a Agrotecnoleite faz parte dessa história. 15 anos fazendo história e construindo o futuro do agro. Uma das maiores feiras agropecuárias de Goiás. O lugar certo para gerar negócios, conectar marcas e impulsionar resultados. Tecnologia, conhecimento, networking e oportunidades reais para quem vive o agro. De 5 a 8 de maio, em Morrinhos, Goiás. Seja para expor, seja para visitar, a Agrotecnoleite 2026 é o seu lugar. Queimão de ofertas EMA, taxas reduzidas com pagamento facilitado no Carnezinho. Tudo pra você economizar muito mais. Guarda-roupa Rufato Óvulo 3 portas por apenas R$ 158,80 mensais. Smart TV Samsung 43 polegadas ou HD em 15 parcelinhas de R$ 201,10. Smartphone Xiaomi Poco C75 em 15 de R$ 158,80. Caminhão de passeio e pedal Bandeirante em R$ 105,80 mensais. Queima de preço de verdade, com mais facilidade no pagamento, é no Queimão EMA. Vem aproveitar. Mais chances, mais prêmios, mais motivos para investir. Começou a Cap Mais, a campanha de capitalização do Sicoob que transforma o seu investimento em grandes oportunidades. São mais de R$1.200.000 em prêmios. Alexas, Smart TVs, motos, carros e um sorteio final de um Corolla Cross e um Yaris Cross. A cada R$200 integralizados, você ganha um número da sorte. Faça sua integralização pelo app Sicoob ou procure sua cooperativa. Canal TV Agro, apoio Planalto Tratores, sua concessionária Valtra em Goiás, Goiânia, Itumbiara, Jussara e Porangatu. E agora a Planalto Tratores também está no estado do Tocantins. O Senar Goiás contempla todos na segurança alimentar, ajudando o produtor rural a produzir mais, melhor e com mais rentabilidade. Na educação, levando até o campo experiência e tecnologia. Na saúde, com atendimentos especializados. E na cidadania, promovendo dignidade a quem produz e a quem consome. Isso hoje, porque a vida é agora. Mas com o Senar Goiás. Fale agora com o Sindicato Rural do seu município. Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões. O canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. Canal TV Agro, especializado em agronegócio. Canal TV Agro, é só
Agro. Circuito Brahma apresenta Pecuária de Goiânia 2026, de 14 a 24 de maio, a nossa maior festa. Grande shows de Alok, Ana Castela, Ícaro e Gilmar, Fred Fabrício, Rio Negro e Solimões, Raça Negra, Simone Mendes e muito mais. Tem exposição de animais, palestras, gastronomia e atrações para toda a família. Entrada franca. Retire seu ingresso pelo site meubilhete.com. Apoio Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e Secretaria de Cultura. Realização SGPA e Barim Eventos. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Fernando Naufal. O Fernando ele é consultor técnico da Fundepag e nós vamos falar do agro brasileiro que lidera um modelo mundial que alia produção e preservação ambiental. Fernando Naufal, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo bom? Bom dia aos ouvintes. Fernando, nós sabemos que a situação, vamos dizer, produtiva brasileira é uma situação que sofre muita pressão em relação ao meio ambiente, a turma bate muito, principalmente para quem a gente exporta. De maneira geral, a turma tem assim, um pouco de medo do Brasil, porque o Brasil ele pode ser considerado um grande supermercado do mundo, né? Então eu gostaria que você desse assim, uma visão geral sobre esse modelo de produção que nós temos e também de preservação ambiental. Mas antes disso, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a Fundepag, já que você é consultor técnico dessa entidade. Perfeito. A Fundepag, a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa do Agronegócio, ela foi fundada no final da década de 70 e ela se dedica a dar suporte a projetos de pesquisa e desenvolvimento para o nosso agronegócio. Certo. É uma entidade importante, reconhecida nacional e internacionalmente. E agora eu gostaria que você desse assim, uma visão do nosso modelo de produção agropecuária e também de preservação ambiental. Perfeito. Então, o Brasil é um dos maiores atores na produção mundial de alimentos, de fibras e combustíveis de origem na produção agropecuária. É um papel reconhecido pelo mundo inteiro, né? Nós somos, por exemplo, o maior produtor mundial de soja, de açúcar, de suco de laranja, de café, de carnes, né? Então, o Brasil não é exagero dizer que é celeiro do mundo, não só celeiro, mas também, de uma maneira geral, a produção de proteínas do mundo. Então, os mercados internacionais dependem da produção brasileira. Para vocês terem uma ideia, né, a China precisa anualmente de cerca de acima de 100 milhões de toneladas de proteína de origem de soja. O Brasil entrega mais da metade disso, né? Então, a Europa precisa de 30 milhões de toneladas de soja por ano para continuar sendo um dos maiores produtores de proteína animal, e proteína animal vamos entender aqui como a produção de ovo, de leite, de carne. Ela produz, a EU27, cerca de 3 milhões de toneladas de soja e precisa importar 30 milhões de toneladas de soja. O Brasil entrega metade disso. Então, o mundo, para continuar produzindo alimentos para as suas populações e para exportação, precisa do Brasil em vários corredores de exportação. Por outro lado, as exigências, as crises climáticas, né? Nós tivemos um exemplo bastante sério e triste aqui no Brasil, como que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esses eventos estão ensejando o endurecimento das regulamentações de fundo ambiental. Com isso, não é só uma questão, às vezes há um erro de interpretação de achar que essas regulamentações são feitas para prejudicar o mercado brasileiro. Não, de fato, se nós olharmos as leis que estão sendo implementadas no exterior e que refletem aqui no Brasil, a penalidade dela recai sobre os importadores lá, né? Não sobre um CNPJ brasileiro, mas sobre um CNPJ lá de fora, que se abastece de produtos brasileiros. Mas é uma questão inadiável e intransponível, ou seja, as exigências ambientais estão sendo colocadas no mundo inteiro e o Brasil pode se adaptar
a elas sem prejuízo da nossa produção. E esse talvez seja a nossa grande vantagem estratégica. O Brasil tem condições climáticas e territoriais de se colocar como grande fornecedor de produtos para alimentação, fibras e combustíveis mais sustentável do planeta. Isso, sem dúvida nenhuma, não é uma questão de ufanismo, são dados práticos, dados validados no mercado brasileiro que colocam a produção do Brasil em nítida vantagem em relação aos outros concorrentes, a maior parte deles do hemisfério norte. Recentemente eu dei uma palestra para uns produtores rurais aqui em Goiás e eu disse a eles o seguinte: se o Brasil parar por 60, 90 dias de fornecer, até usei o termo, comida para o resto do mundo, pode ter certeza absoluta, vai ser pior do que a guerra para Estados Unidos, Irã e Israel, porque vai afetar basicamente o mundo todo. Até um lá falou assim, mas não precisa ser tão exagerado. Eu falei, não é exagerado, isso é uma realidade. O Brasil é visto lá fora como o maior fornecedor de matéria-prima para a produção de comida no planeta, né? E parece que a turma ainda não enxergou, principalmente o governo brasileiro, parece que ainda não enxergou essa situação, né? Não tenha dúvida. Se houvesse, né, essa situação hipotética, onde o Brasil parasse de produzir por 30 ou 60 dias, ou 90 dias, no pior das hipóteses, esses 3 meses fora do mercado causariam um caos no mercado internacional. Né? Os preços entrariam em total descontrole. Né? Então, o Brasil hoje é essencial como fornecedor, como entregador de vários produtos aí nas cadeias de exportação e como controlador de preço de mercado também. Né? Então, ainda que a Bolsa de Chicago, né, esteja em Chicago e é que determine os preços no mercado internacional, hoje a produção brasileira de soja é muito mais determinante para a formação de preços do que a safra dos Estados Unidos ou da Argentina, o segundo e terceiro colocados, por exemplo. Bom, eu acho que resumindo essa conversa toda, eu acho que o Brasil é como um elefante de circo. Ele não sabe a força que tem, porque se o elefante quiser, ele derruba o circo. E o Brasil, do mesmo jeito. Nós podemos fazer uma guerra sem dar um tiro e simplesmente abalar o planeta. Exato. A grande vantagem do Brasil, isso se torna ainda mais consistente nos últimos anos, né, nesse atual governo, o realinhamento do Brasil às questões ambientais é muito diferente de países que optam aí pela questão da agressividade. O Brasil hoje tem uma estabilidade democrática e um alinhamento às questões internacionais que nos colocam muito favoravelmente no mercado como um todo. É hora da gente realmente deixar de ser passivo nesse processo e precificar isso, porque ninguém consegue entregar questões como o Brasil consegue entregar de produção carbono zero, livre de desmatamento, com defensivos regulados pelo mercado internacional, e há questões muito específicas de sustentabilidade que só tem tração aqui no Brasil pela questão de nós estarmos no hemisfério sul, pelas questões climáticas, abundância de sol, de águas e etc. Bom, Fernando, essa conversa aqui, ela vai muito longe mesmo, se a gente quiser. Mas nós temos um tempo e esse tempo, infelizmente, já esgotou, mas eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui no nosso programa para levar essas informações para frente, porque o brasileiro precisa conhecer melhor o nosso país. Eu agradeço muito a sua participação e quero trazê-lo mais vezes aqui. Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia para todos os ouvintes e para você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. De vez em quando, você tem de fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.